da cabeça dele, né? A gente leu isso no livro, né? Ele queria saber o que tinha acontecido com a esposa, né? Com a Zélia, e com os filhos. Ele deixou 3 filhos, um rapaz e 2 meninas, né? É exatamente o contexto da colocação que o companheiro me fez naquele dia naquela casa espírita, né? Então ele ficava naquilo, poxa, será que eu não vou poder tão cedo ter essas informações, rever minha esposa, minha querida esposa, meus amados filhos, né? Insistia junto ao Clarencio, né? E aos amigos mais chegados a ele, como Lísias, e ele recebia a seguinte orientação: ô André, dá um tempo, rapaz, ainda não é o momento, né? Você, de repente, não vai conseguir enfrentar essa realidade que você vai ver quando chegar lá. Não, que é isso, estou preparado, preciso ver minha amada esposa, meus filhos queridos. Bom, aquilo foi levando, né? Os capítulos do livro foram andando, até que um dia Clarencio chegou para ele e falou assim: André, eu tenho que descer à Terra, uma missão. E, em função dos trabalhos que você vem fazendo nos últimos tempos aqui, eu fui informado que você está autorizado a descer comigo. Imaginem como ficou André Luiz, certo? E ele então agradeceu muito e, opa, vamos nessa, né? E veio com o Clarencio para a Terra, né? E enquanto o Clarencio se dirigiu para a missão que teve, ele, acompanhado de alguns companheiros, foi lá na casa dele, onde ele morava antes de desencarnar, no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Quando ele chegou na casa, primeiro, ele que tinha um apego muito grande à casa, né? Ele fazia questão de dizer que ele tinha participado da montagem da casa, da escolha das coisas e tal. Ele já teve um primeiro choque. Qual foi? Ele viu que estava praticamente tudo mudado, certo? Em seguida, ele viu a Zélia, né? E procurou fotos dele, fotos do casal que havia em cima da mesinha, da escrivaninha, não viu mais. Aquilo já deixou ele meio alerta, né? Se dirigiu ao quarto, viu que havia um homem deitado naquela cama que ele havia compartilhado com a Zélia, né? Dando toda uma amostra que era o novo companheiro da Zélia. Inclusive, ele observou que era o Ernesto, o nome dele, estava enfermo, né? Outra paulada, digamos assim. E aí voltou para a sala na expectativa de rever os filhos, né? E viu que o menino e a filha mais nova, né, nem falavam o nome dele. Apenas a mais velha, né, chegou de repente na casa para fazer uma visita à mãe e ao Ernesto e disse: mãe, eu vim aqui para ter notícias do doutor Ernesto, assim que ela chamava o padrasto, né, porque a Zélia havia se consorciado em segundas núpcias com o Ernesto. Mas hoje, mãe, interessante, estou com muita saudade do meu pai, né? Desde cedo, eu não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que eu não sei bem definir, meus amigos. Nós aqui, que estudamos a doutrina espírita, sabemos as vibrações se afinaram. Houve a sintonia do André Luiz, que iria rever a família, e a filha saudosa do pai. Esta filha estava realmente saudosa do pai ainda. E o que aconteceu, meus amigos? E causou bastante impacto no André Luiz. A Zélia, se dirigindo à filha: eu já proibi a vocês de fazer qualquer alusão nesta casa a teu pai. Você não sabe que isso desgosta o Ernesto? Né? Já vendi tudo quanto nos recordava do passado morto. Modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não pode me ajudar nisso? Ou seja, ratificando a sensação que o André Luiz teve de encontrar a casa toda mudada, né? Aí a gente vê o André Luiz cair em si e diz assim, pensa com os botões dele, né? Agora eu entendi por que meus amigos de nosso lar haviam me sugerido eu adiar o retorno ao lar terreno, né? Ou seja, os amigos queriam poupá-lo desse dissabor, porque ele, no primeiro momento, pelo menos, ele não estava preparado para aquilo que ele viu. Mas aí
é o que os capítulos finais de Nosso Lar fecham dessa forma. O André Luiz, né, embora no primeiro momento ficou chateado, com raiva, etc., etc., né, mas lembrou-se de que ele fazia parte de uma família maior do que aquela que ele havia constituído, a família universal. E o Ernesto compunha essa família universal. Então, como nós lemos no livro, ele se preocupou em, junto com a Narcisa, voltaram a casa e prepararam aquelas ervas que serviram para ajudar o Ernesto a superar aquele mal grave que ele estava vivenciando. Ao ponto de nós termos lido no livro que o médico que assistiu o Ernesto, quando chegou no outro dia e viu ele bastante bem em relação ao que estava, disse: olha, eu pensei que eu vinha hoje para dar o atestado de óbito. Então, o André Luiz mostrou que, embora continuasse amando os filhos, a Zélia foi o grande amor da vida dele, ele sabia que ele tinha uma família muito maior. E esse tipo de comportamento, como nós lemos no último livro, no último capítulo do livro Nosso Lar, quando André Luiz chegou no Nosso Lar, foi recebido por Clarence, dizendo: olha, o governador de Nosso Lar me autoriza a dizer que, a partir de hoje, você é um verdadeiro habitante de Nosso Lar.